Olá, um ótimo dia a você que acompanha a programação da TVAL. Está no ar mais uma edição do programa Conecta, que traz as principais informações da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e sobre os debates dos deputados estaduais em defesa das principais pautas de interesse dos catarinenses. Eu sou Gisiele Dalpiazzi, aqui comigo está minha colega Suelen Costa. Bem-vinda, Suelen. Olá, Gisiele. Olá a todos que nos acompanham, seja aqui na Grande Florianópolis e em Blumenau pelo canal aberto da TVAL e também pelo nosso canal no YouTube, que você pode nos seguir e acompanhar todas as notícias do Legislativo Catarinense. E além disso, o Conecta é transmitido nas rádios UDESC, nas cidades de Lages, Joinville e Florianópolis. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição. E nós começamos o Conecta de hoje falando sobre a mobilização dos deputados estaduais em torno de uma pauta muito importante aqui para Santa Catarina, sobre infraestrutura, sobre segurança nas estradas, que é o Morro dos Cavalos, né, Suelen? O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, do PSD, juntamente com deputados integrantes das bancadas do Sul, da bancada da Grande Florianópolis, participaram, né, de uma reunião na tarde de ontem em Brasília com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e na pauta, então, as soluções viáveis e soluções também urgentes e imediatas para a situação do Morro dos Cavalos. Exatamente, Gisiele. Esse encontro contou também com a participação do governador Jorginho Melo, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, como a Gi informou, e outros parlamentares, no sentido de otimizar, agilizar as obras, os projetos. A gente acompanha aí imagens desta reunião, né? O objetivo do presidente Júlio Garcia, assim como de toda a bancada do Sul e outros parlamentares que participaram do evento e que aqui na Assembleia Legislativa vem há algum tempo pedindo a otimização dos projetos, do que vem acontecendo com a obra, né, que ainda não iniciou efetivamente, da instalação de túneis ou vias secundárias no Morro dos Cavalos. Obviamente que esse assunto vem sendo discutido na Assembleia Legislativa há muito tempo. A obra de duplicação da BR-101 foi encerrada lá nos anos 2000 e nós já estamos no ano 2025 e o Morro dos Cavalos permanece daquela forma. Gerou, claro, uma mobilização ainda maior a partir daquele acidente com o caminhão que atingiu outros 20 veículos, gerando queimaduras em algumas pessoas e mobilizando mais de 16 horas em torno do Morro dos Cavalos, aqui na Grande Florianópolis, no município de Palhoça, obviamente atingindo todo o sul do estado e também a região norte, porque o Morro dos Cavalos fica no meio, né? E as pessoas que transitam pela BR-101, que precisam da BR-101, que corta o país, não corta só o estado de Santa Catarina, ficaram imobilizadas por mais de 16 horas. Então, o objetivo do presidente da Assembleia, dos parlamentares, da bancada que representam o Sul e a Grande Florianópolis, essas regiões mais envolvidas diretamente com essa situação, esse trecho da BR-101, estiveram em Brasília. E o que foi que ficou claro, assim, de que Brasília está sensibilizada, os deputados federais também estão sensibilizados, né, Gisele? E a ANTT, Agência Nacional de Transportes, pretende, junto ao Tribunal de Contas da União, pressionar, estudar, viabilizar e tentar otimizar os projetos relacionados a esta obra. A gente tem entrevistas dessa reunião, né, Gis? Inclusive, Suelen, só antes de eu chamar a entrevista, reforçar um ponto bastante frisado pelos parlamentares, que é a questão da união de esforços. A gente destaca também a atuação da bancada federal, né, tanto dos deputados federais e senadores, que também organizaram essa reunião, né? E isso foi um ponto, então, bastante frisado pelos parlamentares, que é a questão de, independente de qual solução seja, de que todos os agentes, lideranças políticas, entidades estejam unidos, engajados nesta causa. E esse foi o tom também da entrevista concedida logo após a reunião pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, e também pelo coordenador da bancada do Sul, o deputado Thiago Zilli, do MDB. Da reunião com o ministro Renan Filho, uma reunião para tratar do Morro dos Cavalos, esse trecho tão perigoso da BR-101. Amanhã teremos um outro passo importante. O Ministério e a ANTT vão entregar ao Tribunal de Contas o relatório para ser avaliado. E, a partir daí, a inclusão das obras necessárias, que certamente vai incluir a obra do Morro dos Cavalos. Tudo isso ainda demanda tempo. Vamos ser otimistas, mas com cautela e com realidade. Demanda muito tempo, mas a bancada federal fez o seu papel, a bancada estadual fez também o seu papel, estamos aqui presentes. Eu acho que podemos contribuir nesse sentido, não deixar o assunto morrer e que comece a ter a tramitação para acontecer a obra. Ela vai acontecer, mas vamos começar agora e aí precisamos do apoio de todos. É assim, é unindo forças que
que a gente consegue vencer essas barreiras que são tão importantes para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina. E olha, como a gente falou anteriormente, a Assembleia Legislativa é bastante atuante nessa pauta. O Parlamento catarinense teve uma participação muito importante também para a viabilização da duplicação da BR-101 nesse trecho sul. E agora segue, então, nessa discussão, nesse debate pela implementação dessa obra tão necessária na região do Morro dos Cavalos. Nós, inclusive, temos imagens que nós produzimos, a TVA produziu uma reportagem especial falando um pouquinho sobre a situação desse trecho da rodovia. Nós conversamos com caminhoneiros, com usuários, com pessoas que utilizam, né, esse trecho e que relataram, né, Sueli, as principais dificuldades, a insegurança, as filas intermináveis, né, e inclusive nós falamos também com um representante da Polícia Rodoviária Federal nesse sentido, para falar da dificuldade, inclusive, de acesso dos equipamentos, né, de socorros nessas situações. Exatamente, Gisele. É a de se pensar de que naquela região, naquele trecho do Morro dos Cavalos, não há nenhum tipo de acostamento. Ou seja, não tem como o motorista que se vê diante de uma dificuldade, seja ela elétrica, mecânica ou em outra ocasião, no sentido de fugir, né, de alguma possibilidade, não tem onde parar o carro. E daí, quando acontece um acidente como esse que aconteceu, todo o trecho fica paralisado e os socorros, o Corpo de Bombeiros, o SAMU, a concessionária privada que cuida desse trecho, não consegue acessar. Não conseguindo acessar, as pessoas envolvidas ficam sem atendimento médico, demora para ter, né, o seu recolhimento, a ajuda, a questão de alimentação, a questão de água não chega até o local e fica muito difícil. E esse é um problema muito antigo que vem sendo debatido pela Assembleia Legislativa, pela Câmara Federal, pelo Senado, mas ainda assim, por se tratar de uma obra bastante complexa, ela ainda não teve um início, um start efetivo. Tem a questão daquelas pistas extras, né, além dos túneis, para que os caminhões possam, de alguma forma, parar ou serem parados, né, pela própria pista, mas ainda não se tem algo efetivo. As licitações ocorrem, as empresas ganham, mas infelizmente ainda não teve um start efetivo da região do Morro dos Cavalos. A Polícia Rodoviária Federal conversou conosco, né, Gisele? É isso mesmo, falamos com o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, o Adriano Fiamoncini. A pista poderia ter sido liberada muito antes se os veículos de resgate, de recursos, o caminhão-tanque vazio, os guinchos pesados, tivessem uma outra via, uma outra rodovia para chegar rapidamente ao local. Mas não conseguiam chegar, porque a BR-101 era a única alternativa. E se você quiser acompanhar essa reportagem especial produzida pela TVA, é só acessar o nosso canal no YouTube, o @AssembleiaSC. E agora nós vamos das notícias que estão repercutindo nas nossas redes sociais e também nas redes dos deputados estaduais. Com a gente, a nossa colega Giovana Alencar. Bem-vinda, Gil. Bom dia, Gisele. Bom dia, Suelen. Bom dia para você que está acompanhando o Conecta. O nosso quadro Deputado nas Redes de hoje, nós vamos falar sobre autismo, já que nós estamos no Abril Azul, que é um mês dedicado à conscientização sobre essa condição. O deputado Mauro de Nadal, ele fez um post no Instagram destacando 3 leis que já estão em vigor aqui em Santa Catarina, que são de autoria dele, que garantem direitos para pessoas com autismo. Uma dessas leis é a Carteira de Identificação do Autista, que garante atendimento prioritário, preferência em serviços públicos de saúde, educação e assistência social e gratuidade no transporte intermunicipal. Outra lei, ela garante a validade indeterminada de laudos que detectam o autismo. Anteriormente, antes dessa lei, esses laudos eles precisavam ser renovados anualmente. E a última lei, ela trata do cinema adaptado, ou seja, os cinemas aqui de Santa Catarina, eles são obrigados a disponibilizarem pelo menos uma vez por mês sessões adaptadas para pessoas com hipersensibilidade sensorial, como é o caso da síndrome de Down e do transtorno do espectro autista. Vale lembrar que essa é uma pauta amplamente defendida pelo deputado Mauro de Nadal aqui no Parlamento e o objetivo é ampliar os direitos das pessoas com autismo aqui em Santa Catarina. Já, se você quiser acompanhar o trabalho do deputado Mauro de Nadal nas redes sociais, basta segui-lo no Instagram, no @Mauro de Nadal. Já o destaque das redes sociais da LESC de hoje vai para as bancadas regionais, especificamente para a reunião da bancada do Norte com o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia,
onde foram elencadas as prioridades do colegiado para o ano de 2025. O coordenador dessa bancada regional, o deputado Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, destacou como prioridades a segurança na Serra Dona Francisca, a UPA da Barra Velha e melhorias em rodovias estaduais. Se você quiser ficar por dentro de tudo que a gente compartilha lá nas nossas redes sociais, é só nos seguir no @AssembleiaSC. Esses foram os destaques das redes sociais da Alesc de hoje. É com vocês. Obrigada, Gil. E a gente reforça o convite, então. Sigam as nossas redes sociais no @AssembleiaSC e acompanhem aí as principais informações da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E olha, a gente volta a falar de rodovias, de infraestrutura das nossas estradas, mas agora com relação à implementação de internet, acesso à internet aos usuários que trafegam nas estradas, tanto estaduais quanto federais, aqui em nosso estado. Nesse sentido, a Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação aqui da Assembleia promoveu um debate, né, Sueli, com representantes das empresas de telefonia que operam, né, telefonia aqui em Santa Catarina. Tiveram representantes da TIM, da Claro, da Unifique e também da concessionária Artérias Litoral Sul, que é responsável aí por trechos da BR-101 e 116. E aí no debate a discussão, né, sobre a implementação da internet, tendo em vista que aqui no nosso estado, só nas áreas urbanas, né, é que os usuários têm acesso à internet. Então, um debate também bem pertinente nesse sentido, né, Sueli? Esse debate também surgiu, Gisele, porque a empresa que ganhou a licitação para implantar a internet 5G em alguns trechos da BR-116 e BR-101 acabou não prestando serviço. Ela desistiu, ela não implantou, ela desistiu da licitação, né, da vitória que ela teve dessa licitação, acabou não iniciando esse processo. E daí o que está acontecendo? Em alguns pontos, em especial na Serra Catarinense, o motorista fica totalmente incomunicável, sem internet, com muita dificuldade, né, se precisar de entrar em contato com alguém. E daí a Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia de Economia chamou todo esse pessoal, o pessoal da Artérias, o pessoal que responde pela telefonia móvel aqui no estado, para tentar fazer alguma ponte, né, mediar essa situação, para que até que a Agência de Telecomunicações Nacionais consiga promover uma nova licitação e consiga ter uma nova empresa para aplicar esse serviço nas rodovias, tivesse alguma forma de mediar esse processo. As empresas participaram, algumas apresentaram alguma possibilidade de ajudar, de facilitar o processo, porém elas não são responsáveis por esse serviço. Existe um projeto, uma licitação para que isso seja feito por uma empresa vitoriosa nesse processo. Então, a comissão está tentando mediar, está tentando ajudar para ver se consegue, junto com a Artérias e com as outras empresas relacionadas ao tema, possa construir um meio termo até que o serviço seja realmente implementado. A gente tem entrevistas, né, Gisele? Exatamente, sobre esse assunto falaram Gabriel Amâncio, ele que é diretor de Inovação e Transformação Digital da Unifique, e também o deputado Jair Mioto, do União Brasil, ele que foi o proponente desse debate. Todas as operadoras hoje trabalham com o melhor possível para fazer as coberturas. A gente normalmente começa fazendo a cobertura da cobertura urbana, né? E aí vai para as áreas rurais e rodovias. O grande desafio hoje é que o Brasil é um país muito grande em termos de território nacional, né? E o custo hoje de cobertura para as rodovias é um custo muito alto. Então, nosso entendimento é que a melhor solução, tá, é a gente ter, de certa forma, um incentivo, né, do executivo, tá, para poder acelerar esse investimento do privado nas coberturas das rodovias, tanto estaduais quanto federais. A empresa que foi vencedora do leilão para as rodovias abdicou do leilão, então é necessário com a Anatel que nós tenhamos esse ano ainda um novo leilão e as próprias empresas podem se habilitar, a preferência para as menores, se essas não quiserem, então para as maiores, mas temos também uma segunda questão que é a área rural, e o governo do estado já tem um projeto em construção do internet rural, que nós podemos trabalhar também a várias mãos junto com as teles para que haja incentivos, e temos também a questão ambiental, a liberação dos alvarás, né, todos os processos de liberação ambiental para que possa ocorrer isso em tempo recorde, que nós precisamos, é algo urgente para o nosso estado. E olha, outros temas que estão na pauta dos deputados da Assembleia Legislativa nesta semana
são os direitos das pessoas com deficiência. A gente tem um seminário que está acontecendo na manhã de hoje, segue durante o dia na cidade de Pinhalzinho, no oeste do estado. Seminário esse que trata do atendimento da pessoa com deficiência, uma abordagem multiprofissional. Um evento de capacitação a profissionais que atuam na área da educação, da assistência social, da saúde, né, Sueli, e que tratam diretamente com pessoas com deficiência para falar sobre a importância do atendimento humanizado, sensível, né, para essa categoria, para essa parcela da população. Exatamente, é uma forma de ajudar a preparar esses profissionais, né, que são de várias áreas, como disse a Gi, multiprofissional. E também na manhã de hoje, na cidade de Lages, está sendo realizado pela Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa o evento Agroecologia nas Escolas. Serão 5 encontros, um já aconteceu em Itajaí e hoje, pela manhã, está acontecendo na cidade de Lages. E também outro debate na área da infraestrutura, e dessa vez na cidade de Araquari, é a audiência pública que acontece amanhã no município de Araquari, a partir das 10 horas da manhã, para tratar da duplicação da BR-280. Debate esse proposto pelo deputado Maurício Peixer, do PL, que enfatizou, inclusive, o alto índice de acidentes ali naquela região, né? Região entre São Francisco do Sul e Araquari, acidentes recentes com mortes, né, de pessoas. Então, aí uma discussão importante também no sentido de otimizar as obras da BR. Lembrando que essa audiência pública e essas atividades têm transmissão ao vivo pela TVA, então você pode acessar tanto pelo nosso canal na TV aberta, na TV a cabo e também pela internet, né, no YouTube, no @AssembleiaSC. E além disso, as nossas coberturas, tanto na Rádio AL, na Agência AL e na TVA, cobertura completa de todos esses debates. E logo mais, iniciamos mais uma sessão ordinária também com manifestações em tribuna dos parlamentares e de convidados que utilizam o espaço aqui, né, Sueli, para divulgar suas atividades. Exatamente. Continue conosco, acompanhando ao vivo a sessão ordinária desta quinta-feira. Até a próxima.